Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Anderson Braz, que me pediu para falar sobre relativismo e essa discussão sobre se existe uma verdade ou não. E esse é um tema que suscita paixões. Vocês têm uma divisão entre os absolutistas e os relativistas. Existem aqueles que acreditam que podem isolar uma verdade absoluta ou um conjunto de verdades que não admitam réplica, e existem os relativistas, aqueles que consideram que a verdade é um mito. Do ponto de vista filosófico, é claro que qualquer verdade é passível de questionamento. A partir do momento em que Nietzsche matou Deus, o absoluto entrou em questionamento. Do ponto de vista histórico, nós vamos além. A história, tanto quanto a antropologia, tem a capacidade de rastrear o nascimento das ideias, de analisar como é que as ideias surgem, por que surgem e por que determinados corpos de pensamento são considerados como a verdade absoluta em determinadas épocas. E o relativismo consiste exatamente nisso, consiste em você saber que não existe uma única verdade absoluta de sempre e para sempre, desde o início do mundo até o seu fim, que cada época tem um conjunto de verdades que é legitimado na prática social e na narrativa histórica. Alguns estabelecem não apenas o Nietzsche como um dos primeiros relativistas, mas também o Max Weber. Max Weber, que abordava a ação humana a partir da sua racionalidade, se ela era racional em relação aos meios, aos fins, ou aos fins e aos meios. E nesse sentido, quando se retira o determinismo dessa ação humana e se pensa se ela é racional em si, já começa a se relativizar se existe uma verdade absoluta ou não. Eu diria que essa discussão só permanece no cardápio das ciências humanas porque nós ainda temos uma presença social muito grande da religião. Então, ainda existem no mundo muitas pessoas que acreditam em verdades únicas e absolutas. No meio intelectual, isso já deveria ter sido superado há muito tempo, porque toda a prática moderna e pós-moderna de análise filosófica, histórica e antropológica e até mesmo científica, no sentido das ciências naturais, já demonstra que as verdades que conhecemos ao longo da história foram construídas. Elas não estão dadas em estado bruto na natureza. Elas não existem até o momento em que o homem as construa. E se elas são construções humanas, elas têm um início e provavelmente em algum momento terão um fim. Elas não são absolutas. É daí que reside a essência do relativismo. É um conceito de fácil compreensão se você transcende o discurso religioso. Agora, se você está num curso de ciências humanas e mantém uma fé absolutamente homogênea e absoluta no discurso literalista de uma determinada religião, dificilmente você vai conseguir dialogar com esses conteúdos mais abstratos, porque a sua própria concepção de vida vai entrar em choque com essas concepções de ciência. Nesse sentido, o diálogo sobre o relativismo, ele se dá dentro das ciências.
Em sociedade é muito difícil chegar para uma pessoa ou mediar uma briga entre duas pessoas e dizer, olha, você tem razão num ponto e você tem razão em outro. Cada um de vocês tem uma verdade que é específica à cultura e ao indivíduo em separado, e a única maneira de vocês dois superarem seus obstáculos e conviverem mutuamente é admitindo que nenhum dos dois tem razão absoluta e que não existe uma verdade absoluta. Qualquer um de nós que tente mediar um conflito social com esse discurso vai apanhar dos dois lados. Porque esse é um discurso acadêmico, esse é o modo como nós discutimos a realidade dentro dos quadros do pensamento abstrato. Na vida real, as pessoas se prendem a códigos morais ultrapassados e séries de verdades altamente questionáveis, tanto ligadas à religião quanto à política, e não conseguem dialogar umas com as outras. Então, se você está na graduação e resolveu falar para a sua mãe durante uma briga para saber quem vai lavar a louça ou não, que não existe uma verdade absoluta, o mais provável é que você apanhe e lave a louça. Muitas dessas discussões devem ser mantidas nos setores em que foram desenvolvidas e aos quais pertencem. Na vida civil, na nossa vida fora da academia, é muito difícil dialogar nesses termos de abstração. A maioria das pessoas não entende e não quer entender. Então, cuidado na hora de relativizar, porque da porta para fora da academia nem tudo é relativizável. E esse é um conceito de rápida definição. Se vocês... Eu vou passar algumas sugestões de bibliografia, ou provavelmente a essa altura já passaram aqui na barra de notícias. E se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário ou sugestão, já sabem onde me encontrar. Eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog, que vai passar por aqui. Eu demoro, mas respondo.